vamos para mais um evangelho. Hoje nós vamos falar acerca do jejum. Em Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 33. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João? Muitas vezes fazem oração, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, então naqueles dias jejuarão. Aqui Jesus estava falando, os discípulos de Jesus perguntaram para ele por que os discípulos de João jejuavam, os fariseus também jejuavam e eles não jejuavam e nem faziam oração. Então Jesus respondeu para ele: vocês já viram quem está nas bodas com o esposo jejuar? Porque eles falaram que os discípulos de Deus só comem e bebem e não jejuam e nem fazem oração. Então ele estava com Jesus. Jesus estava orando. Jesus subia aos montes para orar. E eles ficavam lá. Muitas vezes Jesus chamava um ou dois para subir para orar com ele. E os outros ficavam lá embaixo. Vamos ver que Jesus ia para o monte. Jesus subia ao monte. Vamos ver que ele chamava Pedro e Filipe. Ou Pedro e Tiago, para ir orar com ele. Os outros 10 ficavam lá. Então, eles ficavam lá intercedendo, né? E Jesus estava lá orando. Então, eles não precisavam orar, porque eles estavam com Jesus. E quando a gente está com ele, quando ele e o esposo estavam junto deles, eles não tinham necessidade de orar e nem de jejuar, porque o esposo já estava fazendo tudo isso por eles, já estava fazendo o sacrifício por eles. Então, quando o esposo fosse embora, quando tirasse o esposo dele, Deus queria dizer: quando eu for para o meu pai e vocês ficarem, então aí vocês vão jejuar e vocês vão orar. Por quê? Porque Jesus disse, né? Quando ele fosse para o Pai, nós ia ficar aqui, mas ele ia mandar, nós não ia ficar sozinho, porque ele ia mandar o Consolador. O Consolador era o Espírito Santo, que ele ia mandar para nós. E hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que zelar muito por esse Espírito. Por quê? Porque nós temos que jejuar, nós temos que orar. Para quê? Para que nós não se afaste do Consolador. Se nós ficar parados, não orar, não jejuar e não tiver sempre nos pés do Senhor, então o Espírito Santo vai se afastar de nós. E nós não queremos isto. Nós cristãos não queremos ficar longe. Não queremos ficar longe do Consolador, porque Jesus está lá. Ele está com o Pai. Ele subiu para o Pai, mas ele mandou o Consolador porque ele não queria que nós ficássemos sozinhos. Então, daí, quando ele mandou o Consolador, aí chegou o tempo de todos jejuar, de nós jejuar e orar, porque nós temos que estar todo o tempo nos pés do Senhor, esperando a volta do esposo. Então, para nós esperar a volta do esposo, nós temos que também sacrificar-se. Jesus já se sacrificou por nós. Não é que nós vamos carregar uma cruz, não é que nós... Não, mas nós temos que orar e jejuar e vigiar. Por que Deus disse orar e vigiai? Orar e vigiai. Por que Deus disse orar e vigiai? Porque nós temos que, além de orar, nós temos que vigiar, que muitas vezes nós ora, nós jejuamos, mas nós não vigia. Aí, o coisa ruim, que vive perturbando, que vive ao derredor, enquanto nós estamos ao redor, enquanto Deus está ao nosso redor, o Espírito Santo está ali ao nosso redor, ele está ao derredor. Então, se nós não vigiar, ele acaba entrando ou botando, mandando uma seta. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos firmes ali na presença do Senhor, orando, vigiando, sentindo a presença do Espírito Santo.
Aí de repente nós se desvia. Por quê? Porque nós demos brecha. Nós demos brecha, então quando nós damos brecha, ele entra e faz a bagunça lá dentro. E para nós não receber essa bagunça dele, não ser bagunçado, nós temos que ficar em oração e em vigilância. Sempre orando, jejuando e muito vigilante. Porque nós estamos esperando o esposo. Se nós estamos esperando o esposo, nós temos que ter muito cuidado. Andar em sapatinhos de lã para que ele não venha escutar, que ele escute o barulho das nossas orações, que ele escute o barulho dos nossos gritos ao Senhor, do nosso clamor. Não o ruído da nossa sandália. Ele escute o nosso clamor. Nós temos que clamar todo dia ao Senhor e estar sempre na presença do Senhor, fazendo o nosso clamor, para quando o esposo vier, nós subir junto com ele. Porque quando o véu se rasgar e o esposo descer, nós temos que subir. E para nós subir, nós temos que estar vigilante. Tem lá a parábola das 10 virgens. 5 subiram, 5 entraram para as bodas com o esposo, e 5 ficaram fora. Por quê? Porque as 5 eram prudentes, elas não vigiaram, elas não estavam com azeite suficiente. Então nós temos que estar todo o tempo com as nossas lâmpadas cheias de azeite, para que quando Jesus voltar, nós estar na presença dele, estar vigilante e subir para as bodas junto com ele. É essa a palavra de hoje. Fique com Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo em nome de Jesus.